Esse episódio de Bob Esponja começa com o Lula Molusco anotando um pedido de um cliente, com toda aquela animação e aquele bom humor contagiante que só ele tem. Em seguida, Bob Esponja começa a preparar os hambúrgueres de siri de uma forma extremamente rápida e basicamente perfeita, o que demonstrava bem o quanto ele dominava aquilo e era muito bom do que fazia. Tão bom que podia dizer a receita de trás pra frente e preparar uns 12 hambúrgueres em só alguns segundos. Depois disso, surge um cara todo arrogante e que passava o ar de ser um tremendo idiota na fila. E acontece que quando Bob Esponja vê esse cara, ele imediatamente o reconhece e o chama pelo nome de Robalo. E pelo jeito que os dois estavam se encarando e se provocando, dá pra dizer que eles tinham alguma espécie de rixa ou sei lá, e já se conheciam há um bom tempo. O Robalo então volta para a mesa dele com o pedido e todo mundo ficou olhando com atenção enquanto ele experimentava, para saber qual seria a opinião dele a respeito do famoso hambúrguer de siri do Bob Esponja, já que ele odiava o mesmo e meio que tinha o desafiado. Tava tudo indo muito bem, só que, no entanto, o Robalo acaba se deparando com um erro terrível e imperdoável. O Bob Esponja tinha se esquecido de pôr o picles naquele hambúrguer. E então, todos os clientes que estavam ali observando ficam sabendo dessa falha enorme. E também assistem ao Robalo humilhando o Bob Esponja e rindo dele por ter cometido um erro tão simples e idiota. O Bob então fica sem entender nada e sem conseguir acreditar naquilo, dizendo repetidamente para si mesmo que não era possível e que ele tinha certeza de que não tinha se esquecido de colocar o picles naquele hambúrguer, já que fazer hambúrgueres era algo que ele fazia praticamente todos os dias, o dia todo. Por conta disso, o Robalo exige os $2 dele de volta e vai embora dali, o que é claro que mata o seu siriguejo por dentro e deixa ele furioso com Bob Esponja por ter feito com que ele perdesse dinheiro. A questão é que quando Bob Esponja tenta voltar ao trabalho, a gente descobre que aquela experiência negativa tinha sido o equivalente a ele bater a cabeça no chão, porque depois daquilo ele simplesmente não consegue mais se lembrar do jeito incrível que preparava os hambúrgueres e acaba se esquecendo do quão bom ele realmente era naquilo e de como fazia tudo com muita maestria e chegava bem perto da perfeição. Depois de ter cometido um erro que considerava grave, o Bob Esponja começou a acreditar inconscientemente que ele, na verdade, não sabia nada do que estava fazendo e era só um inútil incompetente. E é claro que isso iria se manifestar na vida dele de algum jeito. E nesse caso, foi nele se esquecendo de como fazer tudo aquilo que fazia todos os dias, desde as coisas mais simples e que já eram hábitos automáticos, até as coisas mais difíceis que ele ainda assim dominava. Eu gosto muito desse episódio, porque se tu for parar pra pensar, ele é uma ótima metáfora para como a gente se sente quando a nossa confiança e a percepção que a gente tem de si mesmo é quebrada completamente por conta de algum problema muito grande, algum erro que a gente cometeu, ou então o medo de não ser capaz de fazer alguma coisa. O modo como Bob Esponja estava misturando tudo e não sendo capaz de fazer absolutamente nada direito, nem algo simples como dormir na própria cama da forma certa, por mais que obviamente seja bem exagerado por ser um desenho, ainda assim é muito bom em retratar esse sentimento danado de confusão que vem quando a gente não tem mais certeza de quem realmente é e do que é capaz de fazer, quando a nossa confiança em nós mesmos é quebrada. Depois disso, a gente se sente perdido, tudo fica bastante embaralhado e fora do lugar. As coisas mais simples do mundo não fazem mais sentido e tudo fica extremamente complicado e difícil de se fazer. Depois que o seu siriguejo começa a perder dinheiro e clientes por conta do Lula Molusco não ser capaz de fritar um hambúrguer sem o transformar em carvão, ele se dá conta de que precisava do Bob Esponja de volta na cozinha o mais rápido possível e por isso vai até a casa dele para pedir que ele voltasse ao trabalho. No entanto, quando chega lá, descobre que a casa estava um completo caos e que o Bob Esponja só tinha piorado desde então. Isso faz com que o seu siriguejo tente ajudar o Bob
Bob a fazer um hambúrguer de siri da forma correta mais uma vez, porque sabia que se ele conseguisse fazer isso, a vida dele iria voltar ao normal. Um bom tempo se passa e quando parece que a esperança já estava perdida, o Bob Esponja acaba fazendo automaticamente, sem nem perceber, um hambúrguer perfeito em só alguns segundos. Isso mostra como, na verdade, ele nunca tinha se esquecido pra valer de como fazer aquilo, só estava permitindo que a insegurança e a falta de fé em si mesmo o atrapalhassem e o impedissem. Quando Bob Esponja volta ao trabalho, a gente percebe que todos os clientes ficam muito felizes e animados com isso, e eles estavam esperando por esse momento ansiosamente, por saberem bem o quanto que ele era capaz de fazer um ótimo hambúrguer. Nenhuma daquelas pessoas tinham se esquecido disso, ainda confiavam nele e valorizavam o que ele fazia e como fazia. E isso é algo a se pensar. Às vezes, quando a gente fica perdido e sem acreditar em si mesmo, ainda assim podem existir certas pessoas que jamais deixam de acreditar na gente, porque sabem da nossa capacidade, sabem o quão longe nós podemos chegar. Essas pessoas merecem ser ouvidas com muita atenção. O Robalo então volta para mais um desafio depois que o Bob Esponja recuperou a confiança dele, e assim pede para que ele fizesse mais um hambúrguer de siri, só que dessa vez sem se esquecer do bendito do Pickles. Quando o pedido chega, o Robalo mais uma vez diz que tinha chegado sem o Pickles e tenta ridicularizar o Bob Esponja na frente de todo mundo. No entanto, acaba sendo revelado que o Bob não tinha errado nenhuma vez sequer, já que esse tempo todo o babaca só estava escondendo o Pickles debaixo da língua pra dizer que o pedido veio errado. Dá pra dizer que esse episódio retrata muito bem o que é a síndrome do impostor. Toda aquela situação acabou gerando isso no Bob Esponja. Depois daquela falha, ele começou a ficar em dúvida e a se enxergar como alguém incompetente e que não era suficiente para fazer absolutamente nada. Ele começou a dizer para si mesmo que no fim das contas não era tão bom naquilo que fazia como as outras pessoas pensavam, ou até como ele mesmo pensava. Ele começou a acreditar que era só uma fraude, e essa nova percepção destrutiva de si mesmo tomou conta e resultou em autossabotagem, insegurança, medo e criou muitas barreiras que o separavam e o impediam de enxergar quem ele realmente era, o que ele realmente era capaz de fazer, aonde ele realmente era capaz de chegar. Bagunçou as ideias dele, tirou o foco e o impediu de seguir em frente. Tudo isso por conta de um erro e da falta de aprovação de um babaca. Todo mundo comete erros, todo mundo tem medo, mas a gente precisa ser capaz de se manter firme e entender que isso não resume a gente, que não muda quem a gente é e do que a gente é capaz, que as nossas vitórias e conquistas são reais e são nossas. Ninguém consegue ser a melhor versão de si mesmo sem enterrar os próprios erros e sem permitir com que o seu próprio sucesso viva.